pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a abordagem sistêmica da administração. Vamos começar contextualizando essa teoria. Bom, as principais teorias aplicadas e associadas ao enfoque sistêmico são as seguintes. A primeira delas, a Gestalt, de Wertheimer. As principais ideias: o todo é maior que a soma das partes. A propriedade das partes são definidas pelo todo a que pertencem. Uma outra teoria que fala sobre o enfoque sistêmico é a cibernética, de Wiener. A informação é a base do controle dos sistemas. O autocontrole de um sistema depende de informações sobre seu objetivo e sobre seu próprio desempenho. E, por fim, a teoria geral dos sistemas, elaborada por Berta Lanfy, que nós vamos abordar no decorrer dessa aula, em que as principais ideias são: o desenvolvimento de qualquer componente depende do sistema em que se insere. É necessário usar uma abordagem holística, uma abordagem do todo, ou sistêmica para lidar com a complexidade dos todos. Bom, a teoria geral dos sistemas, ela tem início no fim da década de 30 e durante a década de 40, com o biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy. Seus trabalhos eles são publicados a partir de 1950. Antes da década de 50, cada área do conhecimento humano apresentava características, estudos e pesquisas peculiares, particulares e exclusivos. Então, cada área era uma área estanque, era uma área individual. Muitas pesquisas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento vieram de esforços duplicados, pois outras áreas do conhecimento já haviam desenvolvido. Então, havia trabalho duplo, muitas pesquisas sendo desenvolvidas sobre mesmos assuntos em várias ciências. Surge, então, uma tendência para a construção de uma base comum e a necessidade de estudos que completassem diversas vertentes do conhecimento humano, oferecendo estudos com visões diferentes, porém complementares. Então, um estudo que servia, por exemplo, para uma área da biologia, poderia ser inserido, por exemplo, numa área de ciências exatas, ciências humanas e ciências sociais, como é a nossa da administração. Os principais pressupostos da teoria geral dos sistemas. Há uma tendência para a integração nas várias ciências naturais e sociais. Tal integração parece orientar-se para uma teoria dos sistemas. Essa teoria pode ser um meio importante para objetivar os campos do conhecimento científico, especialmente nas ciências sociais. Desenvolvendo-se princípios unificadores que vão atravessar verticalmente os universos particulares das ciências dos mais diversos tipos. Essa teoria aproxima-nos do objetivo da unidade da ciência. Então, uma ciência única. Isso pode levar a uma integração muito necessária na educação científica. As principais conclusões dos estudos de Bertalanffy. Qualquer sistema está inserido em um outro que o contém. É o conceito de sistema e subsistemas. As funções de um sistema dependem de sua estrutura. Quando nós falamos sobre o conceito de sistema e subsistema, o sistema é um conjunto de partes que se interrelacionam. E o subsistema é um dos componentes desse sistema maior. As conclusões de Bertalanffy sobre a abordagem sistêmica. Acontece o que a gente chama de reducionismo científico, a decomposição de algo a seus elementos fundamentais e a posterior recomposição. Ele é mecanicista, ele busca causa e efeito. Existe uma coexistência entre o comportamento mecânico e o comportamento holístico. Não se pode separar os fenômenos dos fatos que os geram e os locais onde ocorrem.
a compreensão da realidade a partir do entendimento desse todo. E um aspecto muito importante que é a sinergia. As entidades que compõem o mundo real operam simultaneamente para produzir algo maior do que as partes. Um sistema ele está completo quando todas as partes atuam de forma sinérgica, de forma organizada e todos na mesma direção e todos funcionando, trabalhando de forma íntegra. A teoria geral dos sistemas, ela não busca solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas sim produzir teorias e formulações conceituais que possam criar condições de aplicação na realidade que está sendo vivenciada ou testada. Surge com essa teoria sistêmica mais um conceito de homem. Nós estamos abordando esse conceito ao longo de várias teorias, né? O conceito do homem funcional para a teoria geral do sistema aborda que o indivíduo desempenha determinados papéis dentro das organizações, interrelacionando-se com os demais indivíduos, tal como o conceito de um sistema aberto, em que influencia e é influenciado pelo meio que atua. Quando nós falamos sobre esse conceito de homem funcional, é o homem como uma função específica dentro da organização, que ele executa determinados papéis lá dentro e se relaciona com o restante dos trabalhadores. Essa é uma ideia fundamental para a gente entender o conceito de sistema aberto e sistema fechado. No caso do sistema aberto, é aquele sistema que se relaciona com o meio. Então, um homem, ele se relaciona com o meio em que ele vive. De que maneira? Se tiver frio, ele vai sentir frio. Se tiver calor, ele vai sentir calor. Se tiver muita gente num ambiente, ele vai interrelacionar com essas pessoas. Então, o conceito de sistemas abertos é aquele que se relaciona com o meio em que vive. Quando a gente parte para as empresas, quando a gente for abordar a parte das empresas, nós vamos ver que as empresas elas vão ser tratadas também como um sistema aberto. Em contraposição, o sistema fechado é aquele que não mantém relação com o seu meio ambiente. Também nós vamos abordar esse aspecto em breve. A teoria geral dos sistemas, quando aplicada à administração. Bom, reducionismo é uma visão focada nos elementos da empresa. É o pensamento analítico. Reducionismo para explicar as coisas, como acontecem dentro da empresa. O conceito de divisão de trabalho e especialização do operário. Novamente, observando aspectos da teoria clássica, aspectos da administração científica, quanto dividir um trabalho é importante e especializar o operário também passa a ser importante. O mecanicismo, que é a relação simples de causa e efeito entre os dois sistemas, o sistema aberto ou o sistema fechado. Então, a gente precisa ver os efeitos que produzem quando você tem um sistema interligado com outros sistemas. E isso nós vamos acompanhar nas próximas aulas. Expansionismo é a visão focada no todo. Então, o que importa na visão sistêmica é o todo funcionando, é o sistema funcionando de forma plena. Pensamento sintético é mais focado em juntar as coisas do que separar as coisas. Então, eu não estudo só um elemento do sistema, eu tenho que estudar todos os elementos do sistema. A teleologia, a causa é uma condição necessária, mas não suficiente para que surja efeito. Ou seja, eu não posso só estudar um elemento do sistema, eu preciso estudar todos os elementos. Quando a gente olha para a natureza, mesmo porque o Ludwig von Bertalanffy era um biólogo, quando a gente insere um organismo diferente em um ecossistema, ele vai mudar toda a cadeia desse ecossistema. A mesma coisa pode acontecer dentro das organizações. Então, quando a gente fala da teoria geral dos sistemas, que era voltado para a biologia, a gente começa a enxergar que é uma ciência que pode ser aplicada na área da administração. E foi isso que aconteceu. Começou-se a analisar uma série de aspectos
que poderiam se relacionar com a administração. As organizações dependem de outros parceiros para obter sucesso. Nenhuma organização vive sozinha. A mesma coisa que o ser humano. Então, um ser vivo, ele não vive sozinho, ele precisa se relacionar com esse meio. E isso, muitos dos conhecimentos vieram dessa teoria geral dos sistemas. Em seu funcionamento interno, os setores são interdependentes e um depende do trabalho do outro para que os processos e procedimentos funcionem a contento e em sinergia. Uma empresa, vocês vão observar que ela é composta de uma série de departamentos, áreas. Todas essas áreas e departamentos, eles são interligados. Um depende do outro para funcionar. O conceito de administração sistêmica, até agora a gente vinha falando sobre a teoria geral dos sistemas de Bertalanffy, e agora a gente insere a teoria geral dos sistemas na administração. A administração sistêmica é um processo administrativo que reúne todas as partes integrantes de um sistema global para alcançar os objetivos organizacionais. Qual a proposta? Proposta de sinergia. Fazer com que todos os organismos da empresa trabalhem de forma conjunta e em sintonia. E qual é o pensamento sistêmico? Quais são os objetivos desse estudo? O envolvimento de todos na empresa em um processo de cooperação e produzir e entregar o produto ou serviço atendendo às necessidades e expectativas dos clientes. Então, quando tudo funciona organizado dentro da empresa, quando tudo está funcionando de forma sinérgica, quem mais sente os efeitos positivos disso é o nosso cliente. E o cliente, sentindo isso, percebendo isso, ele passa a adquirir mais produtos e serviços dessa empresa e a empresa passa a crescer. Então, veja a importância de a gente tratar com esses elementos do conceito de sistemas dentro de uma empresa ou dentro de uma organização. Bom, encerramos nossa aula por aqui. Realizem os nossos quizzes, realizem o nosso fórum temático para essa semana, leiam os nossos materiais disponíveis para consulta, para aprofundamento do tema e nos vemos na próxima aula.